E aí a verdade é que você pode parar de sofrer se você tiver conhecimento. Porque a tua relação não dá certo com teu marido, não é porque ele é dependente químico. É um problema? É. Mas quantas esposas como você também têm problemas nas relações, não é assim, Laura? Você deve ter algumas amigas aí que não se dão bem com o marido e ele nem tem problema com vício? Isso. Não é assim? Por isso que a gente fala, né, que não é só sobre o vício em si, né? É sobre nós, né? Sobre aquilo que a gente vicia mesmo na nossa mente, a nossa codependência da pessoa. E para tudo isso tem um caminho aí para, né, se libertar. Sejam bem-vindas a essa série Decodificando as Armadilhas da Mente. Eu sou Dani Barros. Eu sou Val Silva. E nós somos aqui, eu fui esposa de dependente químico por 18 anos. A Glau é esposa de alcoolista há quanto tempo? Há 12 anos. Há 12 anos. E a gente vai estar conversando com vocês sobre vícios. Aqui nesse canal eu ajudo esposas a parar de sofrer vivendo com ele ou não. E eu sei que você como esposa, ou você que está conhecendo um pouco esse assunto, tem muita dificuldade de entender como é que funciona esse negócio, né, de parar de sofrer vivendo com um dependente químico. E eu sei que você tem muita dificuldade de entender sobre o sofrimento e tudo isso. Mas eu vim aqui, né, eu tenho esse canal no YouTube para você poder entender que é possível você parar de sofrer vivendo com ele. Mas Dani, como isso? Porque tem princípios. Infelizmente, eu como esposa, eu vivi também numa condição difícil, eu passei por internações com ele, você também, né, Glau? Tá passando agora. Eu passei por muitas questões, por exemplo, de passar por grupos de apoio e não ter respostas. As respostas que eu ouvia é: larga esse cara, porque não vai dar certo. Não era isso que eu queria, porque eu queria salvar o meu casamento. E eu sei que você também quer. E se você que não é esposo de dependente químico, nem de alcoolista, teu marido não tem nenhuma dependência, mas você é uma dependente emocional, os princípios são o mesmo para qualquer dependência, que é o que eu vou falar aqui. O que é vício? Nós vamos estar falando sobre o viciar. Por que a nossa mente vicia? Porque eu sei que você como esposa, o que você está querendo? Você quer ter uma solução para o seu marido. Só que quem acorda primeiro no incêndio, salva o outro. E se você tiver conhecimento do porquê que você é tão obcecada na sua zenaide por ele, com certeza você vai conseguir saber como lidar com essa dependência dele. Porque a dependência dele, o problema não está na química, que é o que eu vou explicar aqui, e que existem muitas questões aí, e olha, vocês, médicos, psiquiatras, psicólogos, que estão me entendendo. Sim, eu não sou formada em medicina, mas eu estudei muito também, eu tenho livros DSM-5 de transtorno, eu leio sobre a medicina, eu sigo neurocientistas, eu tenho feito muitos estudos desde a época que eu era esposa, porque eu queria salvar ele da dependência química, eu queria salvar a minha relação. Então tenham misericórdia comigo, entenda que eu estou falando para leigas, né? Mas você, esposa, pode conferir se o que eu estou falando faz sentido na internet. Temos muita informação séria sobre a medicina que explica muitas coisas. Então hoje eu vou estar aqui compartilhando, né, com a minha amiga hoje, que é a Glau. Foi a primeira fênix desse trabalho, né? Acreditou nesse projeto e hoje está aqui vivendo com ele sem sofrer. E esse sem sofrer é o que, gente? Então quer dizer que ele saiu da droga? Ele já saiu da bebida? Independente de ter recaídas ou não, você pode viver com um homem dependente sem sofrer. O que é o nosso sofrimento? É falta de conhecimento. O conhecimento liberta. Por falta de conhecimento, o meu povo perece. Não é assim que é escrito aí? Você que é evangélica ou cristão, você sabe disso. Eu sou evangélica de berço, a Glau é católica, né, Glau? E nós temos o conhecimento da palavra, e você que não tem, nós estamos só usando um provérbio aqui. E aí a verdade é que você pode parar de sofrer se você tiver conhecimento. Porque a tua relação não dá certo com o teu marido, não é porque ele é dependente químico. É um problema? É. Mas quantas esposas como você também têm problemas nas relações, não é assim, Laura? Você deve ter algumas amigas aí que não se dão bem com o marido e ele nem tem problema com vício? Isso. Não é assim? Por isso que a gente fala, né, que não é só sobre o vício em si, né?
é sobre nós, né? Sobre aquilo que a gente vicia mesmo na nossa mente, a nossa a codependência da pessoa. E para tudo isso tem um caminho aí para, né, se libertar. Então vamos lá, Glau. O que tem de presente aí? Diante de todo esse conhecimento, o que você tem para dizer hoje pra gente assim? O que é vício? O que é o vício? Tá. Hoje eu entendo assim, pra gente entender o que significa viciar, a gente tem que saber onde é que isso funciona dentro do nosso corpo, do nosso cérebro. É no corpo ou é na mente? Onde que o vício acontece em primeiro lugar? Então o vício ele acontece a partir do momento que há uma descarga de dopamina. Em qualquer um de nós, tá, Glaucia? Eu não usei droga, você também não. Você já fumou na vida? Não. Também não, nunca fumei. Mas você gosta de café? Amo. Ama café. Amo café. Gosta de chocolate? Amo doce. Ama doce. Quem conhece você dos meus vídeos sabe que você é fissurada. Você disse assim, eu sou fissurada em doce. O que é ser fissurada no doce? É que a partir do momento que você tem uma ausência de bem-estar, não é você, Glau, eu, você, a nossa audiência, quando você tem uma ausência dentro de você, um desconforto emocional que for, você precisa ter prazer. Então, alguns têm prazer em tomando um copo de café, uma garrafa de café. Outros têm um conforto em beber álcool. Outros têm conforto em comer doce. Vai se acalmar no doce. Então, para a gente entender, primeiro, o vício, ele é uma descarga de dopamina. Você não é médica, mas dá para você compreender o que eu estou falando. Qualquer pessoa consegue entender. Porque o que a maioria das pessoas dizem assim, olha, quando você, principalmente para os nossos, né, que eram adictos, que são adictos, tal, diz assim, olha, você precisa fazer exercício físico. Por quê? Porque a serotonina, oxitocina e todas as inas, que não importa que a gente conheça ou não, são hormônios que o Criador, seja aquele que você acredita, se é o que for que seu corpo significa, fez natural. Então eu preciso ter prazer em viver. Quando eu não tenho prazer em viver, quer dizer o quê? Que meus hormônios baixaram. É aqui que acontece depressão. Depressão nem sempre é só porque a pessoa está adoecida. Às vezes a depressão acontece num pós-luto porque a esperança acabou. Então aquilo, o organismo, que a mente é quem manda, né? O organismo baixa toda aquela esperança de vida e não tem grau de serotonina, esvazia no seu organismo. E o corpo começa a parar de ter energia porque isso não está acontecendo. É muito natural, mas quem manda? O cérebro. Entendeu? Então, deixando claro, a dopamina e todas essas inas é a responsável pelo prazer. E o que é vício? Vício é se anestesiar de um desconforto. E quando você repete esse vício, esse hábito, é que se torna o quero me compensar, quero me compensar, quero me compensar. Então, quando você fala, esse cara é dependente químico, ele é alcoolista, ele não tem cura, você que é médico, me perdoe, mas você que é uma audiência aí, que é sua esposa, pensa comigo. Se existe um hábito e tem a ver com hormônios, e toda a química e todo o álcool sai do corpo com 60 dias para chutar o pau, porque é 30, tá? No máximo 2 meses. Mas para agradar gregos e troianos, eu vou falar 6 meses. Né? Para dizer assim, ó, vai que tem um tempo longo. Desintoxicou. 6 meses, certo? Onde é que está esse registro da nicotina? Onde é que está esse registro do chocolate que você comeu? Se as suas células se renovaram, porque o nosso organismo é assim, expeliu tudo para fora. Está no registro da memória. Aí você, Glau, que falou que adora um docinho, tá estressado, tá cansada, o que você vai fazer? Nossa, não tô legal hoje. Vou lembrar. Que gostoso se eu comer um chocolate. Mas por que o chocolate? Porque o açúcar é outro vício, que não deveria estar na nossa alimentação, mas está. Então, esse princípio do vício é anestésico, gente. Anestésico emocional. Por isso que há uma confusão de que o alcoolista, o dependente químico, bebe por causa das emoções dele. Dispara por causa das emoções. Mas no caso do dependente químico e do alcoolista, o buraco é mais embaixo. Mas você, eu,
que não temos problema com droga, a gente tem vício de outra coisa. Tá, o buraco é mais embaixo quando se trata do alcoolista ou do dependente químico. Esse buraco mais embaixo você diz o quê? Sobre o transtorno? Que há algum transtorno? Há um transtorno. Que há algo a se tratar? Isso, só que eu vou pedir licença só para falar isso um pouquinho mais para frente, porque qual que é a minha ideia aqui? É trazer uma linha de raciocínio, até para que se médicos estiverem me vendo, por que eu penso isso? Porque eu posso estar errada, sim, mas existe uma linha de raciocínio. Então, a partir do momento que você, audiência, se anestesia com algo, vocês sabem por que tem muita gente obesa fazendo bariátrica? Porque está viciado em comida, não consegue parar de comer. Como? Comer é tão saudável? O que acontece com isso? Acontece que essa mente não foi tratada, ela faz uma bariátrica, e eu, como sou coach de emagrecimento também, porque eu sou uma coach de compulsão. Então, qualquer pessoa que tem uma compulsão, seja por sexo, por drogas, por álcool, por homens, né, no caso da codependente, ou por comida, eu posso acompanhar, porque o princípio é o mesmo. Eu quero que vocês entendam isso, gente. Isso é que liberta. O princípio é o mesmo, por isso que toda dependência tem cura. Por quê? Veja só. Se você está fazendo uma bariátrica, Glau, pessoas que precisavam fazer emagrecimento e tentaram, né, fazer bariátrica, fizeram bariátrica, me procuraram porque estavam viciados em álcool. Ou seja, o vício foi só substituído. E tem pessoas que eram dependentes químicos, alcoolistas, que se tornaram obesos. Mas obesos desse tamanho. Por quê? Ah, tô curado. Jesus me curou da dependência química. Não, não curou. Por quê? Primeiro que a dependência química é um comportamento anestésico. E ele está se anestesiando na comida. Tá curado do quê? Entendeu? Não que Jesus não cura, eu creio na cura, mas a doença, a dependência química, eu não entendo como doença e vou explicar, porque ela não é algo físico, Glau. Tem um câncer, o câncer está lá comendo tudo aqui as suas células. Há uma doença instalada dentro de você. A partir do momento que a nicotina saiu do meu sangue, saiu pela urina, o álcool saiu, onde é que está isso? Está no registro de memória. O registro de memória, o chocolate também fica. E aí, por isso você é uma chocólatra em recuperação? Tá compreendendo esse sentido? Então, assim, eu vou falar do transtorno, tá? Mas, assim, essas perguntas que você fez nessa ordem, então, melhor, vamos por elas, porque a audiência precisa entender esse raciocínio, tá? Tá. E qual é a diferença entre o vício do álcool, entre o vício da droga ou qualquer outro tipo de vício? Então, como eu tô dizendo pra vocês, veja só. Por exemplo, já ouviu falar que tem homens que não gostam de fazer tratamento da dependência química ou alcoolismo com remédio? Porque ele diz assim, vou viciar. Então, tem pessoas que falam, não gostaria de tomar medicação para ansiedade porque eu posso viciar. Quer dizer o quê? Que aquele remédio, que é faixa preta, tem um tipo de liberação de dopamina, né? Ele tem uma fórmula, de alguma forma, que precisa liberar a dopamina. E a pessoa vicia de que se ela tomar aquele remédio, automaticamente aquela dopamina vai abrir a torneirinha. E o que é ter muita dopamina no cérebro? É ter um cérebro dopaminérgico, que é o sinônimo de vício. Todo viciado em chocolate, em nicotina, em cafeína, tem um cérebro dopaminérgico. Tem um cérebro dopaminérgico. Então, o que acontece com você? Você entende que o seu marido, dependente químico, ele é viciado na química e nunca mais ele vai se libertar disso. Eu não entendo esse só por hoje. É por toda a vida. Por quê? Porque a partir do momento que esse homem entendeu que ele tem algo por trás, que é o que a Glau perguntou e eu vou explicar, ele só está se anestesiando com isso. E isso explica por que tem pessoas que os dois usaram droga, esse irmão saiu e o outro não. Por quê? Porque esse não tem um cérebro viciado em dopamina. Não ficou dopaminérgico. E esse se habituou mais, esse precisa mais, esse tem mais consciência. Mas não é genético o vício, porque ele é um comportamento. Mas o que é genético é o transtorno que tem por trás, e eu ainda vou me atentar mais a alguns detalhes, tenha paciência. Porque assim, a audiência ela precisa entender que a dependência química ela sai do corpo com um período. Então não tem por que dizer que essa pessoa está viciada. Dani, mas o que quer dizer então essa pessoa está viciada para o resto da vida? Uma vez dependente, progressiva, tal.
Porque é o seguinte, vamos separar o dependente químico e o alcoolista. O dependente químico tem um homem fora da droga que tem uma personalidade e um caráter. Então, esse cara rouba porque ele é dependente químico. Não, ele rouba por causa do caráter. Eu sei que tem que na dependência química o desespero, porque a dopamina, a necessidade de dopamina é de sobrevivência. Então você, para sobreviver, se você está num estado de guerra, esquece a dependência química. Você vai querer se salvar. No mar, tá todo mundo morrendo afogado, um outro tem a boia. Não, eu vou deixar, eu vou morrer para outro salvar. O instinto do homem é lutar pela boia e você viver. Se o outro vai morrer ou não, isso não é pensado na hora, porque é sobrevivência. Então esse marido, ele tá pensando na sobrevivência. Ele quer a droga. Por isso, o manipulador e o dependente nele vai estar roubando. Mas ele rouba porque ele tem um caráter de ladrão? Não. É uma sobrevivência. Os caras que agridem por causa da dependência, aí já é caráter. Então, a gente tem que ter isso bem separado. Eu tive um esposo adicto que era muito calmo. Ele não era agressivo nem quando ele estava na droga. Agora, claro, que se fosse para se proteger, ele ia reagir lá no mundo dele, né? Mas não era o caso dele. Então, assim, não venham me dizer, tudo bem, eu nunca usei droga, que todo dependente químico é violento, porque quem é violento é o homem fora da droga. E no caso do alcoolista, a mesma coisa. Então, se a diferença do alcoolista para o dependente químico, que existe um registro de memória nos dois, esse aqui passa pela abstinência do corpo, mas esse alcoolista sofre muito mais. A abstinência do corpo aqui, 15, 20 dias, é igual de quem está emagrecendo e tem que perder o carboidrato. Vai dar umas dor de cabeça, vai dar irritação, vai dar nervoso, vai ficar tudo isso. Mas o alcoolista, ele sente dores físicas. Porque o álcool compromete o fígado, o pâncreas, o rim, por isso que dá tremedeira, por isso que ele vomita na abstinência, porque está sentindo dor. E às vezes esse não bebe só por causa da abstinência, bebe por causa da dor. E essas coisas parece que ninguém nos ensina nas clínicas. Nós, como esposa, ficamos vendidas até para lidar. Você está com frescura, é que você quer usar, e o cara está morrendo de dor. Então por isso que você, esposa, tem que ter consciência. Tá? E o outro, a diferença é do quem tem qualquer vício. É isso? Isso, qualquer vício. Isso. Então, qualquer vício é porque é o seguinte: a mesma mente que vicia nesse estado, vicia, né, tanto na química quanto no álcool, vicia em qualquer outra coisa. Eu já tratei muitas pessoas que queriam emagrecer. Fica irritada. Diz que passa mal, que desmaia se ficar sem comer o carboidrato. Eu fiquei um pouquinho acima do peso aqui, eu já tô com a minha dieta. Eu cortei glúten total, cortei açúcar. Tô tomando suco de abacaxi batido no liquidificador. Por quê? Porque eu quero perder um pouco do peso. A gente vai passando de determinada idade, não tem que chorar, vai ter que sofrer. Aí a gente fala assim, parar de sofrer com meu marido, eu quero não sofrer nada. Ué, você não sofre para emagrecer? Você acha que um relacionamento para viver é fácil? Entende? Então, ficou claro, Glaucia, essa diferença? Ficou sim. Deu pra... Acredito que, né, que as pessoas também tenham... esclareceu. Ô Dani, por que você entende que toda dependência ela tem cura, se a medicina diz ao contrário? Tá. Então vamos dividir em duas partes. Primeiro, por que eu acho que toda dependência tem cura? Porque ela é um comportamento. Diante do que eu apresentei até agora, veja só, dependência não é, nossa, esse bebezinho nasceu com dependência, né? Já ouviu falar isso? Não existe uma criança que nasce com dependência. Então, como é que desenvolve o vício? Por que criança chupa chupeta até 5 anos e às vezes a mãe não consegue tirar? O que é isso? Dependência. É vício. É um vício. Não tem criança que fica assim, às vezes nem mama mais o peito, não tem leite, mas até os 5 anos tá mamando no peito. O que é isso? O vício. Vício. Toda chupeta é um calmante. Não sou contra, tá? Minha filha usava chupeta e eu adoro. Eu adoro criança com chupeta. A minha menina, você vê, né? Tá com a mamadeira, tá... Eu adoro. Tudo bem. Mas o que eu quero dizer é que vício por vício é isso. É anestésico. Agora, ser dependente e ter essa doença. Não, Dani, mas acontece que você tem que entender que a dependência é da química. Se a química sai do corpo, Glau, onde é que está essa química que depois de 9 anos, como foi o caso do meu marido, fez ele recair? Não tem mais nada. É na mente. Sim, cérebro dopaminérgico. Porque não há uma lesão física. Assim, o que pode ter da dependência química e do álcool é microderrames,
AVC, pessoa que cheira cocaína pode ter uma parada cardíaca. A cannabis, que é a maconha, faz a pessoa ficar lesada da memória, cortex frontal dela, outros cortex aí da vida, fica tudo comprometido. A pessoa fica, sei lá, entende? Sei lá, entende? Com o tempo, porque às vezes nem é não lesa tão rápido. O crack rompe o sistema de recompensa rapidamente. O que é o sistema de recompensa? É a caixinha d'água da dopamina. E o que é ter um cérebro dopaminérgico? É você viciar em hábitos que te dão anestésico. Então, qual que é a solução, por exemplo, para um dependente químico como um alcoolista e para mim, você que já foi viciado em relacionamento? É você começar a ter prazer no seu negócio, é você ter prazer em passear com a sua família, e você, teu marido está sumido na droga, e você entender que se você ficar no cérebro dopaminérgico, eu preciso dele para viver, você não vai conseguir ir num cinema com a tua filha de 5 anos. Isso é ser viciado, é você não conseguir pensar em nada. Ué, ele usa droga, você é viciado e para a tua vida por causa dele, e ele é que é um dependente eterno? Aí dizem, não, todo codependente também tem uma doença eterna. Mentira! E eu quero que alguém me prove que isso é verdadeiro. Aí eu vou te dizer, Glau, por que a medicina fala o contrário? Quando você está gripada, bem debilitada, com coriza, com aquela moleza, você diz para uma pessoa que te ligar o quê? Glau, você tá tudo bem? Aí você diz o quê? Tô doente, né? Tô gripada. Tá gripado. E na consequência, às vezes você fala, eu tô muito mal hoje, tô doente. Então o que é ser doente? O que a medicina diz, se vocês procurarem aí do Dr. Google, né? O que é doença? Doença é qualquer coisa que altera o seu organismo, seja físico, emocional ou psicológico. Certo? Agora, existe uma doença, por exemplo, a genética, que é você nascer com uma síndrome de Down. Deixa de frescura, menino. Tá com isso por quê? Não, nasceu assim. Isso é uma doença genética, uma síndrome, né, ou um transtorno, digamos assim, que a medicina qualifica como tal. Agora, você ficou gripada uma vez, 7 dias que dizem que nossos pais diziam 7 dias de gripe. Depois dos 7 dias, continua doente, Glau? O vírus saiu de você continua doente? Não. Não, porque você tratou. Então, como é que uma doença é uma coisa estabelecida e eterna? Só é como o Alzheimer. A mente já não está mais resolvendo nada, a pessoa já não tem mais aquela percepção. Houve uma lesão de área cerebral, né? Eu não sou psiquiatra para falar sobre isso, mas assim, leigamente falando, né? O câncer, estão com células ali no nosso corpo que estão, então tem que ter a quimioterapia para matar, senão isso não vai resolver. Isso são chamadas doenças, uma disfunção orgânica. Agora, você chamar uma dependência de chocolate de doença, não pode. Mas da química pode? Se a química é um medicamento, digamos, porque uma medicação, qual a diferença entre o veneno e o remédio? A dose. Se você pegar uma cartela de faixa preta e tomar tudo, é veneno. Se você tomar um a cada 12 horas ou a cada tipo, é remédio. Não faço apologia à maconha, mas se usar um exemplo da folha da maconha, que é usada pela farmácia, por alguém responsável, que está fazendo uma medicação, que precisa ter aquele anestésico, naquela milimetricamente falando, não é viciar na maconha. É diferente, é uma planta medicinal para usada com determinada coisa. É a quantidade. Agora, você vai fumar um baseado, é vício. Você percebe? Então, assim, o que é doença? Como que a dependência química, né? Qual foi a pergunta que você falou? Por que não é que a medicina, né? Porque a medicina diz que a dependência química não tem cura. Então, porque ela tem pelo que eu entendo, porque assim, tem um livro DSM-5 que fala sobre todos os transtornos. E lá é o único lugar que está colocando sobre a dependência química, mas não existe assim, a dependência química diz assim, transtorno por substâncias tóxicas. Então, se é um transtorno, quando você briga assim, ou fica com... Nossa, teve um tiroteio na rua. Um exemplo, uma coisa bem drúxula. Teve um tiroteio na rua, menina, eu fiquei tão transtornada. O que isso quer dizer? Que a sua mente... Abalou ali. Abalou. Com aquela situação. Então, transtorno por substâncias químicas quer dizer o quê? A minha mente disfuncionou por causa de uma invasão de medicação. Sabe quando a gente fala, nossa, menina, fiquei chapada, fiz lá uma endoscopia, me deram um negócio, fiquei
transtornada, entendeu? Então, eu entendo que eles dizem que não tem cura, porque eu estudei bastante sobre isso e não achei, se alguém quiser pode colocar aí na minha descrição, nos comentários, por que ela é uma doença, ela não tem uma resposta clara, sabe, Glau? Assim, de tipo, ela é uma doença porque ela rompe algo, porque se é sistema de recompensa rompido, a pessoa obesa não deveria nunca ficar magra eternamente, né? Ela deveria voltar eternamente obesa. Por quê? Porque ela nunca vai ser curada? Não, é hábito. Então, para mim, toda dependência tem cura. Aí agora, o que não tem cura é o transtorno, o diagnóstico duplo, que é o transtorno por trás, que acho que é isso que você queria saber aquela hora, né? Isso. Essa pergunta. Que é até a próxima pergunta, né? Porque você entende que toda dependência tem um transtorno por trás. Por que você tem toda essa certeza, Dani? Tá. Porque assim, olha, existe uma frase que eu gosto muito. Quando se procura algo que não guarda, quando você acha, você não reconhece. É meio filosófico, mas quer dizer o quê? Que quando você não está procurando algo, quando isso chega para você e você nem sabe o que você quer, passa batido. Tipo, o que eu quero para minha vida? Eu quero um emprego assim. Quando essa oportunidade passa na tua porta, você reconhece na hora, porque você está procurando aquilo. Então, quem procura algo que nem sabe o que é, que não guarda, não se preocupa em saber princípios, quando encontra, não acha. Por quê? A vida inteira que eu vivi como esposa de dependente químico, 18 anos, eu queria saber como é que saía da dependência química. Tem que ter. Ela não nasceu com ele, por que tem que acabar com isso? Não é possível isso. E se está estabilizada nele, onde ficou? Eu queria saber, porque eu queria assim, bom, já que ele tem uma amputação de braço, eu quero saber como que eu vou achar uma prótese para pôr nesse braço. Só que para eu saber da prótese, eu precisava saber onde que estava retirado o pedaço do braço. E eu fucei tudo para achar, estudando, vendo vídeos, conversando com assessores do Augusto Cury, tudo que envolvia a mente para saber onde é que estava. Assinei mente e cérebro, aí eu comecei a hackear onde é que ficava instalado essa dependência química, porque onde ela tivesse, eu ia tentar ver se a partir daí tinha como fazer uma cirurgia, tinha como fazer um tipo de implante, porque o meu desespero, como o teu e como o de vocês, era igual. Eu quero salvar meu casamento e eu queria que ele não usasse mais droga. Só que todo esse processo foi me dando conhecimento. Então, o que eu cheguei? Não cheguei. Sabe quando você rastreia os 4 cantos do mundo e chega lá e fala, cadê a resposta? Não tem, porque não havia um registro em nenhum lugar, a não ser no sistema de recompensa, que você, com o seu chocolate, tem a mesma memória da dele. Então, eu pensei assim, peraí, então, a dependência não tá aí. Onde é que tá? Por que começou a usar droga e viciou? Tá, eu sei que a constância é por causa do dopaminérgico. Mas onde é que começou? Amizades. Num colo, eu tive tanto amigo dependente químico na escola, nunca me envolvi com droga. E você? Também não. Conheceu várias pessoas que bebiam. Teu pai até bebia, não era assim? Alcoolista, seu pai, né? Tá, e aí? Como é que fica isso? Aí, Glau, o que aconteceu? Em 2017, quando eu tava já, ele tinha sido preso, passando por um processo, a minha filha, de repente, eu já estava separada dele, a minha filha desenvolveu transtorno bipolar. Mas eu não sabia que era. A minha filha é muito calma, você a conhece, mas ela era assim, calma, ativa, inteligente, mas muito mais calma do que eu, né? Ela era sempre muito ativa, tudo tal. Só que a gente que é mãe, a gente sabe quando há uma alteração significativa num comportamento de um filho. Se sabe de um pet, num animal, imagina de um filho. Minha filha mudou muito, ela ficou assim com... falante, mas não era assim um falante conversando, que falta o ar, e sem nexo, e tudo muito altiva. Essa não é minha filha. Aí na escola começou a ter problema, aí a psiquiatra lá chamou ela para conversar e falou, mãe, precisa passar ela no médico. Quando eu fui, cheguei lá, ela chegou lá, olha, para você ver como ela estava alterada, minha filha é muito discreta, ela pegou uma bula lá e falou assim, doutor, você está passando medicação errada. Eu tô vendo isso aqui, vai acontecer isso, começou a discutir. O médico só, olhando pra ela, falando assim. Ele falou, mãe, é transtorno bipolar. Eu falei, o que é isso? Que a gente sabe, essa pessoa é bipolar, né? Uma hora tá em cima, outra hora tá embaixo, não tem nada a ver. Aí ele me explicou, e se não tratar na fase maníaca, vai para hospício. Isso é gravíssimo. Como que é isso?
Aí ele começou a me falar que a pessoa, ela vai para uma personalidade arrogante. Ela pode pegar um avião e ir lá para Disney e achar que vai dar tudo certo. 6 meses assim e 6 meses depressivo, sem abrir uma janela. Imagina eu encarando aquilo e me perguntando, meu Deus. Aí ele falou assim, falei, mas como que é isso? Do nada ele falou, não, é genético. É genético de quem? Ninguém tem isso na família. Ele falou, ninguém. Eu falei, ninguém. Ele falou, alguém tem vício? Olha o psiquiatra me dizendo, ele não perguntou, alguém tem problema neurótico na família? Alguém tem algum problema psicológico? Alguém tem vício? Por quê? É a base de saber se você tem um transtorno. Porque nosso corpo não foi feito para viciar. Você está viciando por quê? Você está se anestesiando por quê? Porque tem algo desconfortante por trás. O que é o desconforto? É uma ansiedade exacerbada. De onde vem essa ansiedade? Uma disfunção da adrenalina. Que veio de quê? De um transtorno. Quando você me fala da certeza, vou voltar para lá. E aí o que acontece? Aí eu falei, o meu marido, que na época ele é dependente de usuário de crack. Aí ele falou, então ele também tem, é dele que veio. Quando ele falou isso, abriu a minha mente, porque eu falei, agora as respostas estão dadas, só que eu já tinha me separado, né? Eu estava em 2017 mais ou menos, mas em 2018 foi, mas quando ela reagiu. E aí o que aconteceu? Depois disso, eu até comentei com ele, mandei um e-mail para ele explicando tudo, porque para mim fechou todas as contas. Porque aí eu achava que a rota de recaída do meu, que você falou, né, do adicto, a minha rota de recaída dele era intolerância, irritadiço, perdia o sono, ficava compulsivo, ou por jogar videogame, ou por trocar de carro, ou por fazer compra, qualquer comportamento ansioso demais. Abrir um negócio, sabe, fazer coisa. Ele era contador, né? Ainda. Imagina um contador que é assim com dinheiro, todo concentrado, de repente quer fazer extravagância. Eu já percebia que era a rota de recaída. O 5º passo era usar droga. Mas aí a minha filha começou a ter o mesmo comportamento. Ela não era usuária de droga, mas ela começava a ficar irritada, intolerante e perdia o sono. Então eu vi que não era a rota de recaída, era a rota do transtorno. Então quando eu falo para você prestar atenção no seu marido na rota de recaída, você vai conseguir perceber qual é o transtorno dele. Por isso que no meu curso tem os PDFs que explicam cada transtorno e a gente não vai diagnosticar, mas vai suspeitar, e procurar o médico correto. Entende? É um caminho. É um caminho. Então, no caso, eu percebi que isso não era só com o dependente químico. O alcoolista também tinha essa questão. E eu percebi também que, como eu tratava as mulheres que tinham problema com dependência com comida, com engordar ou não, eu percebi que o problema delas era o quê? Quando a pessoa come demais, ela diz, eu sou ansiosa. Ansiedade, põe na tua cabeça, audiência. Pode procurar no Google. Ansiedade é disfunção de adrenalina. É fuga. É medo de futuro e necessidade de resultado para não morrer. É essa sensação que o nosso corpo tem. Isso tem a ver com alguma coisa, você tem que procurar. E aí o que eu percebi, Glau, que todas as moças que eu tratei no emagrecimento tinham TDAH. Como, Dani, você diagnosticou? Não, eu falei, olha, me parece que já tratamos a sua memória, já tratamos as suas questões do passado, já tratamos a sua questão emocional, e isso está ainda acordando na madrugada com taquicardia, isso não é mais psicológico, é bioquímico. Aí eu falei, vai procurar um neuropsicólogo que é responsável pelos transtornos. Por quê? É um psiquiatra, era médico, que se formou psiquiatra, que se especializou em transtornos mentais e comportamentais. Esse cara é o quem diagnostica, com 10 sessões. É caro, não tem às vezes no convênio, mas ele resolve. Você vai pegar lá o seu laudo, passar para o psiquiatra com o laudo certo e uma medicação correta. Acabou o vício. Por quê? Ah, mas o cara ainda tá com memória da droga na crime. Tá, mas você acha que eles querem viver essa bosta de vida? Recaindo, quem é alcoolista passar na sarjeta? Vocês acham que um ser humano gosta disso? Não gosta, gente. Mas aí, por que acontece? Eles não têm a resposta. E eu não sei por que a medicina não separa isso pra gente. Eu não acredito que os médicos não saibam, mas talvez não está tão claro. Eu procurei respostas durante 10 anos e fui descobrir depois que eu tinha me separado, quando a minha filha desencadeou, aí eu fechei tudo que eu já tinha estudado. Então, pra mim, dependência tem cura. No caso do dependente químico e do alcoolista, não tem por causa do diagnóstico duplo, mas não é a dependência dele.
É o É transtorno. o transtorno. Agora, esse transtorno tratado não vai fazer ele usar droga mais. Você entendeu? Por quê? Porque ele anestesia com a droga, mas a hora que dá os disparos de compulsão bioquímica, se ele tomar a medicaçãozinha dele, acabou. Ó, se ele está tomando, não vai nem vir. E se vir, é só passar para o psiquiatra, tomar lá, acalmar a pessoa. E não é dopar, tá, gente? É regular os hormônios bioquímicos que estão irregular. A partir disso, esse cara está tratado. Então, pra mim, não tem esse negócio do dependente químico é doente a vida inteira. Porque se fosse igual, quantos eu conheço em instituições sérias, como a Remar do Brasil, estão há 25 anos limpos. Tem gente tendo recaída lá dentro internado, mas os donos estão bem por quê? Por que tem pessoas, você deve conhecer, talvez você até seja um dependente que está limpo há 20 anos, mas está tomando remédio para depressão. Por que se você está curado? Ah, pela vergonha que eu passei? Não, meu amigo, acho que você não foi diagnosticado com seu transtorno. Vai tratar isso, que nunca mais você vai ficar depressivo. Toma a medicação correta. Entende, Glau? Então eu percebi que TDAH, que é um transtorno de comunicação, né, se eu estiver também falando bobagem, é um transtorno mais leve da ansiedade, ele é um transtorno mais tranquilo. Então eu não vejo dependentes químicos e alcoolistas com TDAH. Eu vejo pessoas obesas com TDAH. Como eu já tratei muita gente, eu percebo que está dando coincidência. Mas já os casos de alcoolistas... E que trouxeram resposta para você também, né, Dani? Por isso que você está falando. Isso, também, né? Sim. A pessoa veio com o laudo pronto para mim, para não dizer que eu estou viajando na maionese. E o caso dos alcoolistas e dependente químico, o que eu vejo? Como eles usam droga ou para aguentar, parece que algo é mais forte do que só comida. Né? A ansiedade vai para a comida. Mas eu percebo que eles precisam de algo muito mais forte. E o mais forte é a droga. Então aí já me mostra que pode ser ou uma esquizofrenia, ou um transtorno bipolar, ou um transtorno de borderline, ou uma dislexia é mais TDAH, ou um autismo leve. Até um autismo leve. Eu conheço 2 autistas leves que foram usuários de droga. Então, assim, imagina um autista que não tem respostas, ele se anestesia com a droga. E as pessoas, né, elas têm muito, assim, por falta do conhecimento, principalmente quando você vai num PS, é ansiedade. Né? Porque é mais fácil você dizer, é ansiedade. Ou o meu esposo, ele é alcoolista, mas é porque é uma doença. Mas não busca todo esse conhecimento que você está colocando aqui pra gente e que eu acho que é bem interessante. Não faz sentido? Buscar, né, esse caminho para que haja uma resposta, né, para que haja aí uma solução para muita coisa. E a partir do momento que esse homem, veja só, imagina, por que eu trabalho com as esposas? E esse meu curso que eu tenho, né, eu tenho um curso, uma mentoria sobre esse assunto, por quê? Quando você é dependente emocional, você tem um anestésico com essa relação que tem por trás de você, não necessariamente é um transtorno, tá? Muitas é uma disfunção de familiar. Que às vezes até uma família muito unida e a pessoa ainda tem uma distorção. Tem que pesquisar. Porque o meu curso trabalha essa esposa de uma forma que ela entenda o que está acontecendo com ela para separar esse homem. E aí esse homem tem uma outra questão, que aí dentro dele tem o passado dele, tem o transtorno genético dele, tem o anestésico dele. Então são 3 coisas, mas ela também tem um anestésico aqui. Ela tem o passado dela, ela tem o anestésico que é o relacionamento, ela tem a ansiedade dela, né? Então eu sempre digo, eu lembro que eu falava pra você, Glau, ansiedade não é TAG. Todo mundo diz TAG. TAG é um transtorno de ansiedade generalizada. O transtorno de ansiedade generalizada, a ansiedade nele é só por causa da depressão por trás. E isso está no transtorno, no DSM-5 da medicina. Pode olhar lá, doutor, que você sabe que eu não estou falando bobagem. Então, o que acontece? A ansiedade é um sintoma, é um sentimento. Vai ter uma festa, ai, menina, eu tô tão ansiosa. Você falou pra mim, fiquei ansiosa quando o seu alcoolista ia vir de volta da clínica. Ansiedade, gostosa. Agora, acordar com taquicardia na madrugada não é ansiedade de quem está preocupado com pagar conta e boleto. É algo desfuncional. É onde tem a síndrome do pânico. Às vezes essa síndrome do pânico é só um efeito de uma causa que está aqui disparada. E aí é diagnosticada com pânico. Mas peraí, o que é essa ansiedade que eu tenho? Estou com ansiedade por quê? Entende? Não. Aí vai lá, como você disse, no CAPS ou em qualquer outro lugar. É ansiedade. Sério? Você está me dizendo que eu estou ansioso? Eu não sou ansioso. Eu tenho a ansiedade. Ela é sinal, é um efeito de uma causa.
Então eu acho que a partir disso, gente, esse todo do que é vício, deixa a gente parar de achar que o dependente químico é um vagabundo, que o alcoolista é um safado, né? Porque se for assim, nós estamos tudo mesmo dentro do mesmo saco de safado e vagabundo. Por quê? Porque somos viciadas em comida, somos viciadas em relacionamento, somos viciadas em falar mal da vida dos outros, somos viciados... Ó, eu sou evangélica de berço de igrejas históricas, tá? Religião também é vício, tá? Não tem a ver com a palavra, não tem a ver com o Deus da palavra, tem a ver com, se você não fizer assim, você não serve para o meu ciclo. Isso também é vício. E nós temos que trabalhar essa nova mentalidade. Então, medicina, me perdoem, eu não estou indo contra, eu só quero salvar pessoas que estão aprisionadas na dependência emocional ou numa ilusão, e tá todo mundo no tipo, não, hoje eu vejo que o dependente químico prefere aceitar que ele é dependente químico, que nunca vai ser curado, do que ele tem um transtorno bipolar. Por quê? É vitimismo ou é falta de conhecimento? É mais fácil ir no problema e já resolver, né? Então é isso. Tem mais alguma dúvida, Gal? Não, ficou claro? Ficou claro. Faz sentido? Faz sentido, sim. Então, queridas, faz bastante sentido. Isso é parar de sofrer. A verdade liberta. O conhecimento liberta. Ver é ser livre. Quando você vem à consciência, a cura. Então, a partir do momento que você tem conhecimento disso, você vai ver o seu adicto diferente. Você vai ver o seu alcoolista diferente. Você vai se ver diferente. E aí você vai procurar as verdadeiras causas. Porque eu sei quando vocês falam, eu sou viciada nele, eu não consigo parar de pensar nele. Cérebro dopaminérgico. Então, como que tem que fazer com o cérebro dopaminérgico? Você precisa ter prazer no pôr do sol. Você precisa ter prazer no sorvete de morango. Que seja o sabor que você quiser. Você tem que ter prazer em viver. Você passou o ano novo sozinha, Glau? Sozinha. E foi tranquilo dessa vez, apesar da saudade? Foi mais tranquilo. Porque você sabia por que ele tinha que estar lá, né? Eu tinha consciência, né, de que ali era o melhor para ele. E por que era, Glau? O que precisava acontecer com ele? Eu acho que ele precisava de um autoconhecimento ali, né, de tudo aquilo que estava acontecendo, né? Eu acho que ele precisava estar ali pro tempo mostrar para ele que ele realmente precisava, né? E o que o organismo também precisa numa internação? Ele precisa primeiro de toda uma desintoxicação, né, Dani? Mas a desintoxicação, lógico, desintoxicar é o importante, mas é o que a Dani falou, não pode parar por ali, porque as pessoas acham que é isso, né, Dani? Deixa o familiar lá. Um ano, como se fosse resolver o problema, porque assim, ele vai ficar 365 dias lá. Mexendo na horta. Papuçado com papo de avião. Fazendo tudo que tem que fazer lá. Só que assim, não é só desintoxicar, é todo esse caminho, né, que a Dani falou aqui, que é algo que ela fala com propriedade, porque é algo que tem nas aulas, né, Dani? As pessoas que têm buscado ela têm tido resultado nos processos. Então, assim, eu acho que não é realmente só desintoxicar, eu acho até que as pessoas precisam ter esse conhecimento aqui para um trabalho aí melhor para essas pessoas, né? Você vê, só mais um adendo, né? Você me perguntou como é que eu sei disso. Quando eu acompanhei ele, eu fui casada, nós fizemos 4 anos de terapia. Eu saía da minha casa, eu moro em Guarulhos, saía da minha casa para São Bernardo e passava com 2 especialistas de dependência química. Não era uma psicóloga e terapeuta qualquer. E eu amava o trabalho delas e amo ainda e sou grata. Mas o que era dito para mim é a psicopatia dele. Não, isso não é ele, isso é a psicopatia dele. Eu não sabia o que era essa psicopatia. Eu entendia se ele é psicopata. Eu até estudava e falava, nossa, ele é psicopata. É um tipo de psicopatia. Não deixa de ser um transtorno, correto? Mas assim, ninguém me falou, olha, todo dependente químico tem. Talvez acho que elas achavam que não. Mas de todo mundo que eu estou tratando, quando eu converso, o pai era alcoolista, a família tem Down na família, às vezes tem lá um irmão que tem uma esquizofrenia já diagnosticada, o cara usa droga e ninguém sabe por quê. Isso é transtorno na família. Assim, esses dias eu também estava vendo uma live, eu estava vendo uma live, depois eu vi o contexto lá, falando sobre ETA, né? Assim, as pessoas saem da clínica, a família contrata uma pessoa para ficar acompanhante da pessoa. Ah, sim, ficar com segurança disso. Tipo, tem um nome que agora, desculpa gente, mas eu esqueci. Imagine se você tem esse caminho de se conhecer,
de buscar o tratamento, de buscar o que realmente você tem, de sair dessa situação. E por que você vai arrumar uma pessoa para ficar 24 horas para você não ir usar droga ou não comer um doce? E você acha que o cara quer? Quem que vai Mata querer um homem desse? Imagina você saindo para ir no mercado com uma pessoa atrás de você porque teu marido pôs. Você já pensou? Não. Então, assim, eu acho que por muito tempo nós ficamos vendidos. Não é culpa de quem não fala, não é culpa de ninguém isso. Não. Talvez falta de informação, nós não somos médicos, só que eu procurei com muita ênfase essa resposta. Eu queria essa resposta para mim. Eu acho que eu merecia vencer a dependência química que me trouxe tanta dor. Não a mim que usava, eu não usava. Mas, assim, eu perdi o meu casamento. Era um sonho. Quem não quer viver eternamente casado com uma família? Eu sou evangélica de berço, princípio da nossa família. Mas para mim era uma questão de honra e infelizmente não houve possibilidade, porque eu não sabia de tudo isso. Eu comecei a adoecer emocionalmente, coisa que eu sempre aprendi a parar de sofrer vivendo com ele, mas chegou um ponto que a minha filha estava na mesma condição, os dois no mesmo problema, ele com a droga que eu ainda não tinha diagnosticado e ela com a... Cara, ou eu salvava um ou o outro, porque eu já estava sangrando. Se eu ficasse com os dois, ia junto. Então eu tive que tomar essa decisão. O relacionamento homem-mulher já estava comprometido, porque independente da droga. E eu fiz uma escolha. Mas talvez, se eu tivesse sabido na época, eu teria tentado mais um pouco. Porque quando eu me casei com ele, eu ainda era apaixonada por um outro ex. E eu coloquei, não, eu vou amar o meu marido. E amei. E amei 18 anos e fiquei porque eu quis. Então, assim, por que eu não salvaria mais um tempo? Amaria de novo. Porque eu amava aquela vida. Eu só não queria continuar naquele desgaste também do homem. Porque chegou um ponto, e isso eu entendo vocês, que se você entender que é melhor separar, às vezes até pra ele é melhor. Então não é que tem que ir, tá? Mas assim, a gente já tava, que o arquear da sobrancelha já irritava. Isso era mal pra ele e pra mim. Então o relacionamento homem e mulher já estava comprometido. Né? Parte por causa de tudo, mas também por causa de nós dois. Porque quem quer dá um jeito, né? Você não escolheu ficar e continuar. Mas hoje você tem a informação que eu não tinha. Hoje você sabe a hora de falar, a hora de ficar quieto. A hora de tratar com o manipulador, a hora de falar com um homem que tem um problema. Você tem problema com o homem. Não vou brigar com o dependente químico. Não, senta na mesa e conversa com ele. Vai falar com o marido, não com o dependente químico nem com o alcoolista. Né? Porque a gente não pode discutir, né? Então eu acho que é isso, gente. Tá certo? Tudo certo. Lau, obrigada de me receber aqui. Eu tenho o maior prazer da gente estar junto, de poder contar com você. Por todas essas informações, por todo esse conhecimento, né? É muito importante para mim. É um processo que não saber que eu estou sozinha, isso é muito importante para mim. E muito mais com tudo isso que você tem para me oferecer. Eu que sou grata por você ter vindo até aqui. Imagina, a gente tá junto, ela tá sempre comigo na minha equipe. E assim, gente, então a gente fica por aqui. Eu espero que vocês possam entender. Quem quiser fazer algum adendo, eu posso mudar de ideia, dou a mão à palmatória. Mas até hoje, tudo que eu estudei, nada me mostrou o contrário. E eu só quero ajudar. E se essa informação serviu de alguma forma para você, compartilha com alguém que precisa ouvir. E a gente se vê no próximo vídeo.